Eu nunca vi alguém que está rendido sentir dor. Só sente dor quem está ajoelhado, está ali rendido, mas por dentro não está rendido. Nunca vi morto sentir dor. Então, quando a dor está virando sofrimento, nós temos uma solução. Morre. Aceita. Será que é tão difícil aceitar a vontade de Deus, sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Passa pela mudança de mentalidade. Essa é a verdadeira transformação da nossa mente. Isso altera tudo. É incrível, altera prosperidade, porque você quer prosperar, mas é do seu jeito, é o que você quer, do jeito que você quer. E você faz como eu fiz, 27 anos, 28 anos da minha vida. Eu tenho um propósito, Deus, eu tenho promessa, vem, me segue, entende? Seja bem-vindo a este canal, eu sou o Maicon Santos e você está aqui no Pode Congregar. Essa mesa preparada que tem o objetivo de agregar virtude, conhecimento, a nós que estamos aqui à mesa, mas também a você aí que nos acompanha. Então seja bem-vindo. Hoje eu tenho o prazer e o privilégio de receber aqui Josias Messias, um irmão em Cristo, jornalista, empresário, e não vou dar nem conta aqui de falar do currículo do irmão, porque, assim, é permeado, assim, de muito conteúdo, uma benção. Bem-vindo, Josias. Obrigado por ter aceitado o convite. Michael, é um prazer estar aqui contigo e poder compartilhar desse momento, falar um pouquinho, né? Talvez o cenário, talvez mostrar um pouquinho onde Deus está no meio disso tudo, né? E que de alguma forma a gente capturar algum entendimento que pode fazer sentido, né? Agregar valor para as nossas vidas. Amém. Que maravilha. Queridos, hoje nós vamos falar sobre economia, né? Sobre esse ano de 2026, sobre o contexto, esse cenário que a gente tem vivido de tanta instabilidade, de incerteza, de polarização e, assim, de tantas coisas que nós temos vivido como povo, né? Até como ser humano no sentido global mesmo, tudo que a gente tem visto, assim, cada dia é uma coisa diferente, uma surpresa. Então, a gente vai conversar sobre isso. Que benção que Deus trouxe o Josias aqui, que tem muito conhecimento, muita experiência também, e não só a partir do business, né, do meio, assim, empreendedor, mas também um homem de Deus, que é missionário também, né, pastor. Então, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Então, fica com a gente, né, até o final. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Já quero te pedir, curte aí o vídeo, se inscreve no canal, comenta. Quando você faz isso, você ajuda, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas, tá bom? Então dá essa força para nós, 2 segundos, você só vai mover o dedo aí, não vai nem fazer esforço, tá? E seja muito bem-vindo mais uma vez aqui, em nome de Jesus. Josias, compartilhe um pouquinho a respeito, de você, da onde você é, a sua formação, para os irmãos que vão nos assistir te conhecer um pouquinho mais. Bom, eu nasci. Minha família é de São João Batista do Glória, na Serra da Canastra, onde nasce o Rio Grande. Mas Deus aprove que eu nascesse na Foz do Rio Grande, lá em Três Fronteiras. Fui registrado em Rubiné, em São Paulo. Mas a minha vida toda foi construída aqui em Ribeirão Preto. Uma parte da infância lá em Minas, em Mogi das Cruzes, Restinga, perto de Franca. Mas depois disso, praticamente a vida toda aqui. Passei quase 3 anos em São Paulo. Mudamos para São Paulo para ter uma janela com os filhos e voltamos agora por causa do neto. E do ponto de vista de carreira, né? Nós estamos completando esse mês agora 38 anos de Jornal Cana. Então, o Jornal Cana é um veículo, um, um ecossistema de comunicação, mídia, eventos e tecnologia para as usinas produtoras de açúcar, etanol e bioenergia, isso no Brasil e na América Latina. Então, 38 anos que eu estou atuando nesse mercado, e dentro disso eu sou jornalista profissional, né? E desde então a gente vem incorporando
outras atividades no grupo, como os principais eventos do setor, como também a parte de tecnologia, de alta tecnologia, que usa inteligência artificial. E nós temos hoje mais de 120 usinas clientes em 9 países do mundo, né? Isso me permitiu também criar um ecossistema de empresas. Então, nós temos 3 empresas no Brasil, mais a Profortec nos Estados Unidos e a Macau, que é uma empresa em Uganda, que nasceu exatamente para construir a base dos pequeninos do Sudão em Gulo, e Uganda, onde nós vamos inaugurar, se Deus permitir, no início de fevereiro. Então, agora em dezembro eu fui ungido, ordenado missionário pela comunidade Esmirna e assumi o campus. A Esmirna agregou a Igreja Aliança no Salgado Filho 1, e como ordenação veio a ordem, a ordenança. E eu assumi e estamos lá revitalizando a igreja, a comunidade Aliança, né? Hoje Esmirna Aliança, do Complexo Aeroporto, no Salgado Filho 1. Que maravilha, que bênção. Eu, assim, eu tô bem empolgado, principalmente para saber um pouquinho, da questão do campo missionário, né, do projeto que vocês têm. Mas para a gente começar aqui, Josias, pensando assim, cenário, do Brasil que nós estamos vivendo, ou é global, né, porque a gente está vivendo uma loucura, assim, se é que eu posso dizer, mas é o que é. Como que você vê esse atual momento, que a gente está vivendo, né, no nosso país, e do ponto de vista, assim, econômico, assim, como que o que você pode compartilhar com a gente do que você tem visto? Bom, se a gente olhar para o momento do Brasil especificamente, esse ano é um ano de eleições, é um ano onde a gente vai ver muito, muito teatro, porque quem comanda esse teatro continuam as mesmas pessoas, continua sendo o mesmo centrão, o mesmo grupo. Então pode mudar algum ator que entra da direita ou da esquerda ou do centro, mas quem detém o poder e detém, portanto, o fluxo da, da economia brasileira, ou da capturação desse dinheiro, continua os mesmos. Então, isso não vai mudar. Mas tem que investir mais dinheiro na festa chamada eleição. Então, a gente sabe, a princípio, a gente não precisa temer uma recessão, uma queda na economia, não, porque não só por eleições, o agro, apesar de uma série de situações conjunturais, especialmente da soja, que é o nosso principal produto, né, e do milho, mesmo o preço do açúcar também está bem baixo. O Brasil, ele é o maior fornecedor, o maior exportador hoje de, de alimentos do mundo. E isso não tem uma substituição rápida, independente. Então, e os mercados que consomem o nosso produto, eles têm as suas economias, são principalmente países asiáticos e do Oriente Médio, onde eles têm uma economia, eles têm uma demanda de alimento, e ele pode fazer o que for, mas sem alimento ele não pode ficar. E o Brasil também tem uma, alguns acordos e algumas linhas já bem estruturadas de fornecimento. Então, se a base da economia brasileira é o agro, e ela continua forte, se é ano de eleição e, portanto, tem mais dinheiro investido nesse processo, e as outras cadeias também andam nesse mesmo ritmo, não é? Então, a gente, do ponto de vista econômico, eu vejo que é um ano onde a gente tem, se não há um crescimento significativo, mas há um pequeno crescimento do PIB e das condições econômicas. Que bom, que notícia boa, Josias. É porque a gente vai ouvindo as coisas, né, eu sou leigo e tudo, você fica meio assim, né, e hoje assim, né, tanta informação, cada hora uma coisa diferente, mas bom, e faz sentido pensando, te ouvindo agora, faz muito sentido, né.
Porque até para quem está no poder não faz sentido, né, mexer em determinadas coisas e tudo, quer manter ali o mínimo, possível para que, né, para que corra tudo bem nas eleições, vamos dizer assim, né. Exatamente. Então, eh, vai sair o novo PAC aí, então vai rodar dinheiro. A gente sabe que a maior parte desse dinheiro fica para quem interessa. A gente, infelizmente, é uma realidade. Eu já passei da idade da ilusão, sabe? De achar que tem bonzinhos. O bonzinho está sendo torturado e preso, né? Então a gente já viu que o bonzinho e o mocinho nesse país, a tendência é que ele seja crucificado. Então, o restante é isso aí mesmo. Então, a condição econômica, nesse sentido, a gente não precisa ter preocupação esse ano, mas começa a ficar mais difícil a partir do próximo ano. Então, a reforma tributária entra esse ano, mas ela é a nível de teste, vai causar já uma certa confusão, mas ela não tem esse poder ainda de capturar os valores. Começa a partir do ano que vem. Por quê? Porque isso é uma bomba relógio. Aconteceu isso no governo do Lula e que explodiu. A bomba começou no governo Lula, 1 e 2, e explodiu no governo Dilma. Porque é tanto dinheiro público sendo gasto com a máquina, não é nem com obra, nem com assistência. Esse dinheiro não chega na população, mas ele está sendo gasto. Alguém está capturando esse dinheiro. E uma hora alguém vai ter que pagar essa conta. E o governo, só para a gente entender, o Estado, ele não produz dinheiro. Quando ele produz dinheiro, ele produz inflação. Desvaloriza o dinheiro que ele produziu. Então, quem produz riqueza é quem produz produtos, serviços, certo? Então, quem vai ter que pagar essa conta, que é criada pelo Estado, é o povo brasileiro, especialmente quem produz. Então, a partir de 2027, nós entramos num ciclo onde teremos que ou tem alguma mudança ou o Brasil passará por um ciclo de dificuldade. Ou seja, então você está dizendo o seguinte, que esse ano a gente ainda não precisa se preocupar, entre aspas, mas é um ano que a gente precisa ter muita atenção Isso. e se preparar para o que vem pela frente, porque a gente não sabe o que vem. A tendência, assim, os números indicam que nós já estamos com um endividamento acima de 90% do PIB. Então ele passa a ser preocupante. Num governo que não para de gastar com a companheirada, com os esquemas. E cada dia a gente vê um esquema novo. E cada dia sendo acobertado, então pensa, é muito dinheiro. E só tem um jeito de capturar isso: imposto, mais imposto, né? Então, infelizmente, essa é uma realidade que a gente tem que pensar e de certa forma também a gente olha às vezes e fala: "Meu Deus, de onde me virá o socorro", né? Eu vejo sempre que Deus, por alguma razão, até hoje pelo menos, tem sido bom com o brasileiro. Eu falo que quando alguém me pergunta como é que eu estou, eu digo: "Eu estou melhor do que eu mereço, pela graça de Deus". Agora, descendo um elevador, uma vizinha: "E aí, tudo bem?" Eu falei: "Estou melhor do que eu mereço". "Nossa, mas tá pior do que gostaria". Eu falei: "Não, eu estou melhor do que eu mereço e melhor do que eu gostaria. Eu estou muito bem, pela graça de Deus". Isso assusta as pessoas, mas a gente deveria ser grato, porque o Brasil, pelas nossas atitudes, pelas nossas omissões, não é? Estaria numa situação mais difícil. E pela intervenção, única e exclusivamente pela graça de Deus, somos um país e um povo abençoado. Ô, José, sabe que eu fico pensando às vezes, né, eu fico pensando assim: "Nós o Brasil é muito rico, porque o tanto que já sangraram o Brasil, e Incrível, e né? nós estamos aqui, né, apesar de todas as dificuldades, é um povo alegre e tudo, um povo Dá um trabalhador". jeito, no geral é trabalhador, então você vê, e como eu tenho o ministério na África, e cuido de uma igreja em Moçambique, a Igreja Messias Restaurador, e coordeno os pequeninos do Sudão, que a gente cuida de órfãos de guerra do Sudão e do Sudão do Sul, e em Gulo e Uganda. Então, nós olhamos e falamos: meu Deus, como nós somos abençoados. Apesar de
dessa parte do povo que escolhe o lado errado, que escolhe as coisas erradas, que não tem esses aspectos morais envolvidos, não temem a Deus, não, né? E vivenciam a corrupção. Não estou falando só do governo, estou falando no dia a dia. Apesar de nós somos muito abençoados e somos muito prósperos. Amém. Ó, você sabe que você está mudando uma perspectiva minha agora, nesse momento. Porque eu sempre tenho uma visão um pouco mais crítica com relação à nossa nação de percentual de cristãos. Eu sempre olho do ponto de vista de que, pelo percentual, nós deveríamos ser uma nação, a melhor nação, né? Se a gente fosse ferro e fogo. E eu sempre olho dessa perspectiva. Só que você falando agora, eu tô pensando agora, puxa, é verdade. E talvez seja por isso também que, apesar de tudo, a gente ainda está firme e somos abençoados. E isso faz diferença. Nós tivemos uma viagem que a gente foi ao Sudão, eu e o pastor Anésio. Nós fomos ao Sudão e a gente só ficou, na verdade, uma tarde, uma noite e sairia no dia seguinte. Houve uma situação que a gente só conseguiu ir para fazer isso, não tinha mais nada. E aí nós estivemos lá, e aí o Espírito Santo me levou a orar, e eu passei praticamente a noite inteira de joelho orando em línguas e tal. E aí o Anésio acordou e perguntou para mim, mas ainda, você não vai descansar? Eu falei, você não sabe a importância que tem pisar a planta dos pés e abençoar o lugar. O lugar em si não tem nada. Do ponto de vista bíblico, quem abençoa o lugar é a vontade de Deus, a primeira coisa. E a segunda é a presença do povo de Deus. Então, o povo de Deus nos sara uma terra. Então, o Brasil não está pior por causa desse povo fiel. Por amor a esse povo fiel, Deus ainda está impedindo a chuva de pedras de fogo. Puxa vida, que bacana. Meu irmão, deixa eu te fazer aqui uma pergunta, você que é do setor, né, do agronegócio, está próximo aos bastidores, tudo, com relação a isso que aconteceu recente do Trump, do tarifaço e tudo mais, isso foi uma coisa muito... Porque, assim, às vezes, a impressão que eu tenho, Josias, é que, assim, nós aqui, que estamos embaixo, a gente não sabe de nada. Não sabe de nada, sabe? Assim, a impressão que eu tenho é essa. Eles fazem os trem lá, a gente tá pensando que é uma coisa, mas não tem nada a ver com o que aparentemente eles mostram, né? Essa é a impressão que eu tenho, tá? Entende? Mas assim, como você tá envolvido assim, como é que foi esse processo, assim? Como é que foi o setor? Teve mobilização? Como é que foi isso, assim? Você pode compartilhar um pouquinho, assim? Para trazer conhecimento, assim, para as pessoas, clareza de alguém que de fato é uma fonte confiável e que está próximo ao processo que houve, assim. Veja, eu não estou próximo ao processo, mas assim, a gente tem um certo conhecimento. Deus me permitiu conhecer 45 países, ter negócios em 10 países, a gente tem negócios contínuos hoje em 10 países, nos obriga, como jornalista de um setor que é global, conhecer um pouco da geopolítica. E pensando em geopolítica, primeiro que seria necessário em algum momento ter um ajuste. De fato, do jeito que a globalização estava caminhando, os Estados Unidos estava perdendo dinheiro, perdendo poder, porque não interessa para os globalistas ter um país forte. Entende? Não é interessante. Ainda mais um país onde você não consegue um bloco sozinho. Então, Estados Unidos, a vantagem de uma democracia madura é que você dificilmente tem um grupo que toma conta do poder do país. Então, tudo tem que ser muito negociado. Mas, durante um tempo, essa sociodemocracia tomou conta dos Estados Unidos. E a sociodemocracia, ela visa interesses globais.
que para quem entende a palavra de Deus sabe que é uma preparação para o anticristo e para tudo isso, enfim. Mas o que importa é que eu até postei algo na época que só agora está fazendo sentido. Quando muitos falaram muita coisa, é que o Trump tinha que tomar algumas medidas para salvar a economia americana. E quem tivesse a coragem de fazer isso, num primeiro momento, ia sofrer muitos ataques. Mas, em compensação, se ele conseguisse uma sustentação nas eleições, não dele apenas, mas nas sequenciais, e tivesse uns 2 anos de mudança, ele também seria capitalizado com uma extensão de poder. Por quê? Porque ele coloca aquilo que o americano gosta, que é de ser protagonista. O americano tem isso no sangue, na educação, ele de forma geral. Sempre que a gente falar, é do ponto de vista geral. Até falando Historicamente, isso depois que se tornou com uma confederação dos Estados, depois a Federação dos Estados Unidos, ali ficou muito claro essa posição. E aí, mas ele tem um tendão de Aquiles. Não tem almoço grátis nesse mundo. E o tendão de Aquiles do Trump é exatamente a sustentação interna, e que deu mostras nessas eleições. Por isso, ele faz o que é normal numa jogada como essa, onde você truca, certo? A pessoa bota, em algum momento, alguém que tem um pouquinho mais, e mete 6, né? Aí ele vai pensar se vale a pena botar 9 ou se vale a pena fazer acordos. E é isso que ele está fazendo. Ou seja, como é que chamava isso? Carga de arrumação. Quando você dá uma freada para ajustar a carga. Uhum. Né? Então ele provocou uma situação. É claro que era insustentável aquela condição. Ele não tem condição de fazer isso. Mas ele só mostrou até onde ele está disposto a ir para recuperar o protagonismo americano no mundo, se contrapondo à China, à Rússia e aos globalistas. Certo? Então, em algumas coisas ele retrocedeu aqui com o Brasil. Por quê? Porque vai gerar inflação nos Estados Unidos, ele vai perder sustentação, porque ela é uma democracia de fato. Se ele perde votos e a base, o partido republicano perde, vai perdendo os distritos, ele não tem reeleição, não tem governador, e aí, então ele precisa, o ponto de atenção é o quanto as iniciativas que ele vai ter para garantir o protagonismo americano fora, mas, ao mesmo tempo, não perder a sustentação de votos internos. Não pode provocar inflação, não pode provocar fechamento de empresas. Gente, calcula-se que 20% de todo o serviço, de todo o comércio americano depende de importações chinesas. E isso é evidente, com as tarifas, isso criou um caos. E aí começou uma sequência de falências de empresas. Então, há muito tempo que não tem um número de falências tão grande de empresas nos Estados Unidos, porque o modelo de negócio era esse. Esse era o modelo econômico. E agora ele tem que começar a ajustar. E como é que ele ajusta isso? Eu tenho o americano, os Estados Unidos tem um custo, é o maior custo militar do mundo. Orçamento militar, e tem uma estrutura militar gigantesca, e que ele não tem feito uso disso. E ele vai começar a fazer uso disso. Onde? Estritamente como sempre foi, por interesse econômico. Então ele invadiu a Venezuela com 2 objetivos. O primeiro didático, é para mostrar por que aquela conversa do Trump com o Putin e não saiu acordo sobre a Ucrânia. Porque para os Estados Unidos a Ucrânia não é importante. Ok? Ela é importante como uma delimitação, daqui você não passa. Mas qual o ganho dos Estados Unidos com o fim da guerra na Ucrânia? Nenhum. Mas, em compensação, se a União Soviética está ligada na guerra da Ucrânia e ela não consegue abrir uma segunda frente, ela não vai vir defender a Venezuela. E a China, nesse momento, não pode
A briga da China hoje é pela produção, é pelos bens de consumo e agora bens de capital. Então, hoje é o maior fornecedor de bens de consumo e de capital do mundo todo. Ela é a fábrica do mundo, de forma geral, pensando nesse sentido. Não faz sentido agora virar isso para uma chave militar, entende? Então, e a gente pode esperar novas ações. E também, ao mesmo tempo, ele manda um recado para o próprio Brasil, dizendo: quando eu falo uma coisa, se eu quiser, eu retrocedo. Se eu não quiser retroceder, eu posso meter 9 e posso meter o zap, jogar o zap na mesa. Eu posso dar, ou quem pratica poker, all-in. Então, e eu acho que isso é importante. Por que é importante? Porque o foco é nos interesses de colocar os Estados Unidos novamente como protagonista e evitar o que estava acontecendo. Mais alguns anos, os Estados Unidos entrariam num processo de recessão, porque ele não tem produtividade, não tem mão de obra, é a maior dívida externa do mundo, não se compara, tá certo? Tanto que teve esse período agora que não conseguia pagar, não aprovou o orçamento, em parte é por causa disso, certo? Então, os Estados Unidos têm os seus problemas, nadou em berço esplêndido, mas a hora chegou. E para ele cobrar mais imposto americano, impossível. Ele adotou o perfil: eu preciso, para fazer o que eu preciso fazer, eu preciso de dinheiro. Onde que eu vou buscar dinheiro? Nas relações comerciais e, eventualmente, em algum outro país onde eu consiga fazer uma intervenção bem simples e que vai gerar bastante dinheiro. É o caso da Venezuela, onde faz um complemento importante de petróleo para os Estados Unidos. Ou seja, é um jogo de tabuleiro sendo jogado assim, de uma forma muito escrachada. Eu diria que as pessoas não percebem isso. Isso é normal, porque na África a gente viu muito disso, né? Então, a África a gente tem os toposes, né? E que foram divididos, o mesmo povo, mesma etnia, mas como dividiu, esse aqui fica para a Grã-Bretanha e esse aqui fica para a França, um fica de cá e o outro fica de lá, entende? É o mesmo povo, mesma tribo, mesma etnia, vivendo e acabaram se tornando inimigos. Mas quem que fez isso? Foi o colonizador europeu, e é o que está acontecendo na África hoje, sendo que os protagonistas principais dessa geopolítica são os chineses. É o exemplo de Moçambique, onde eles financiaram a guerra, não é? A Rússia começou, depois eles financiaram, chegou uma hora que eles querem o quê? O que o país não tem, porque guerra arrasa o país. E aí chega lá para Frelimo e para Renamo e fala: olha, nós vamos resolver isso aqui. Vocês dão um jeito de fazer paz e tudo, eu quero meu dinheiro. Aí eles têm direito a toda a extração natural do país, é concessão dos chineses, os peixes, as madeiras, os minérios. Então, é um negócio assim, e a gente vê isso. Por que dividiu o Sudão, que é o país do meu chamado, que era um país só e dividiu? Os chineses financiaram esse processo. Para quê? Porque tem petróleo nos dois, mas gás natural, principalmente, tem no Sudão do Sul. Certo? Por que está hoje a maior tragédia humana nesse momento? Não é guerra da Ucrânia, não é a guerra de Gaza, a faixa de Gaza, é o Sudão, por ouro e petróleo. Árabes, e não tem visibilidade. Ninguém vê, ninguém sabe, mas nós temos números hoje de 4 a 5 milhões de pessoas desaparecidas. E a gente sabe lá que quando está desaparecido, num país que tem cobertura de celular, e a gente trabalha com isso, então onde eles estão tem sinal de celular. Infelizmente, pode ser assim, a maior possibilidade é que a maior parte deles estejam mortos. E aí a gente vê isso aí. Por que isso? Mas são árabes lutando contra árabes, muçulmanos lutando contra muçulmanos. Qual o objetivo? Uma capa ideológica, mas o objetivo principal é
ouro e petróleo. Um lado financiado pelos árabes, o outro financiado pela União Soviética. E é isso que a gente vê, infelizmente. E aí, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto de depender de Deus. Porque quem vai socorrer? Quem? Só Deus. Só Deus que impede que uma bomba que foi jogada no mercado e que morreram 300, 400 pessoas, que alguém sobreviva. E a gente tem esses casos. Então, a geopolítica, infelizmente, o homem se corrompeu pelo poder. E a geopolítica é o pior tipo de poder, onde envolve Estado, onde envolve religião, não a religião pura, mas a religião humana e ideologia sempre foram instrumentos para crescimento de poder e para opressão dos povos. E eu digo que quando você conhece pessoas em situações diferentes do Brasil, em lugares oprimidos, talvez a gente valorizasse mais o Espírito Santo. Porque às vezes o que um cristão tem lá em Khartoum, na nossa igreja que está em Khartoum, da Smyrna Church, em Khartoum, ele só tem o Espírito Santo. Eles não têm nem perspectiva, eles não têm informação. E eu acho que a gente deveria aprender um pouquinho sobre isso aqui no Brasil, a valorizar mais, ter esse sentimento, esse pensamento de que nós estamos melhor do que a gente merece. Que pensa. Antes da gente entrar na África, assim, né? Você já deu uma pincelada, muito bom, bom demais. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui que me surgiu quando você falava, assim, dentro desse jogo de poder que nós vivemos hoje, que é o que diria que a coisa que está mais envolvida é a economia, né? Obviamente a gente sabe que por trás tem a questão espiritual e diabólica, que é o que é o fundamento que isso se dá, né? É o caos, né? Enfim, o distanciamento com Deus. Mas é o amor ao dinheiro. Sim, sim. Eh, Você acha que dentro desse cenário hoje, porque assim, a sensação que eu tenho, ô Josias, é que parece que as pessoas estão cada vez mais insensíveis, isso Jesus já falou nada, devido ao menor iniquidade, o amor de muitos se esfriaria e tal, Uhum. então isso tem a ver com a insensibilidade, uma frieza e tudo. E aí você vê, assim, por exemplo, a China, a Rússia, e assim, tá muito na cara que o que eles estão fazendo é por questões econômicas e por e poder, não de usa lá uma desculpa, assim, um espantalho, assim, que é muito fraco e tal, igual os Estados Unidos, né, e tudo mais, que são os atores aí que detêm o maior poder, vamos dizer assim. E eles agora estão cada vez mais, a China tá Taiwan, né, essa coisa toda. O Brasil, dado assim que nós somos um país muito rico em todos os sentidos, uma terra muito boa, assim, você sente assim, não quero assim, cair numa coisa de alarmismo, não é isso que eu quero, tá? Não é isso que eu quero perguntar aqui, nem soar isso para os nossos irmãos. Mas assim, não dá uma coisa assim, pô, se eles já estão assim, galgando esses limites, a Venezuela tá aqui, é uma luta meio desenfreada em busca do poder e tudo mais. O que que nos protegeria? Porque força militar não é, né? Vamos supor que dá uma virada de chave aí, que já tá, para mim, eu vejo o cenário, né? O que que você sente, assim, com relação ao Brasil? Bom, Entendeu a minha pergunta, assim? vamos ver se eu entendi. Na resposta a gente vai procurar isso. Vamos pensar assim, qual que é a posição estratégica geopolítica do Brasil nessa história toda? A grande vantagem do Brasil é que ele é multinegócios e multiplataformas. Ele é um parceiro importante para os principais players do mundo. O exemplo está aí, que acabou de ser validado, né? Assinado o acordo, o Mercosul, mas onde o Brasil tem o maior peso, não é? Então, para os Estados Unidos, será que se os Estados Unidos fizesse isso, invadisse aqui, tomasse o presidente e colocasse alguém para assumir o poder e que tem que ser ele, senão a gente viu, né, o presidente nosso aqui falou que era para a Marinha ficar de prontidão e tal, aí botar tal,
Aí o pessoal falou assim: ó, não existe, nós não temos porta-avião ativo, não temos nem combustível. Ou seja, as Forças Armadas Brasileiras foi ao longo desse tempo, até porque não faz sentido, né? Eles não se confabulavam com o sistema, e aí aconteceu isso. Mas eu não vejo esse risco. Por que eu não vejo esse risco? Ainda que toda lógica tem sua exceção. Exatamente por isso, porque será que a China também. Nós somos o principal fornecedor de alimentos da China. Será que a China ficaria de boa? Uma coisa é perder a Venezuela. Um player que já estava ladeira abaixo, já estava se autodestruindo há muito tempo. O Brasil não está se autodestruindo. Existe uma parcela que só está capturando a riqueza. A gente trabalha, produz riqueza, pelo menos metade disso já vai direto para esse grupo e que não devolve para a gente. Ok? Mas isso sempre foi assim, nunca foi diferente. Quando não eram os portugueses, foram os republicanos, foram os holandeses aqui, os espanhóis lá, ou foram o PT, ou foi o Centrão. Nunca. Eu não conheço um país, né? Talvez me falaram que teve um período da ditadura militar que foi porreta, que o pessoal era austero, que fazia obra mesmo. E, aliás, a maior parte da infraestrutura do Brasil foi construída naquela época. Mas parece que depois também se perdeu, né? Então, a corrupção é algo muito sistêmico. Mas, fora isso, como inimigo externo, o Brasil hoje não tem nenhum posicionamento que vai ser interessante. Não, eu vou virar a chave para a China, ou eu vou virar para os Estados Unidos, ou a China vai vir tomar o poder do ponto de vista militar, de uma ação militar e de uma deposição do executivo e a colocação de alguém. Até porque não precisa. Um fato importante que eu participo pela minha posição é de um grupo de desembargadores, de autoridades aqui em Brasília. E uma das coisas que me preocupou é que na eleição de 2022, tanto China quanto os Estados Unidos estavam apoiando quem ganhou a eleição. Ambos estavam fazendo pressão para que todo o esquema que foi criado se mantivesse, não é? Não era o Trump que estava, era o Biden, então não era o republicano, não era o nacionalista americano, era o globalista. E quando você vê todo mundo, Europa, China, Estados Unidos, Putin, todo mundo aplaudindo, aí a gente se pergunta, peraí, se a China gostou, quer que o Lula seja presidente. Se os Estados Unidos quer que o Lula seja presidente, que o Putin quer que seja presidente, a União Europeia quer que Lula seja presidente. Será que ele vai governar para nós? Será que o governo dele é voltado para o povo brasileiro? Alguma coisa está errada. Nem sempre a melhor forma de governo é aquela onde você não precisa aparecer. Entende? Uhum. Assim como em casa, né? A mulher sábia comanda tudo, ela não precisa aparecer. Né? E assim, é uma forma. O poder militar é um. Mas o melhor é aquele onde a pessoa não sabe que ela está sendo escrava. Então, hoje, nós, na prática, somos escravos de um sistema que boa parte continua, os liberais, os caras que fazem essas campanhas todas e que são intelectuais, que usufruem de muito dinheiro da Lei Rouanet e está no exterior curtindo e tudo, essas pessoas, elas estão servindo a um esquema. E esse esquema é tirar dinheiro de quem produz para dar para quem não produz e para gerar benefícios e facilidades para outras nações, não a nossa. Para quem já está no poder, né? E se manter lá, né? Às vezes. Infelizmente. Eu fico pensando, às vezes, assim, é interessante para eles a bagunça.
Quanto mais Sim. bagunça, essa questão da liberalista, é melhor, porque as pessoas são escravas de fato, né? Não tem, então é difícil romper, né? Chegar lá. Então lá em cima ninguém tira. E tudo que tentar fazer para tirá-los vai sofrer, né? Porque até chegar lá, a menos que haja aí uma. Um agir de Deus, um mover de Deus. Eu sempre digo isso, eu não menosprezo os moveres de Deus na história. Então, a humanidade, infelizmente, ela é podre, a humanidade, infelizmente. E veja, eu não estou falando isso nas áreas que eu atuo, eu estou me especializando em neurociência. Acabei de ser graduado agora, dia 14, num programa Inspire, de educação executiva. São executivos para alta pressão na tomada de decisão, e onde é basicamente neurociência. E a neurociência só comprova aquilo que o ser humano é. Eu tenho dados científicos e estudos que mostram isso. E existem vários estudos, um deles é o dos ratos e outros com seres humanos, que mostram que num ambiente de prosperidade deveria fluir o melhor do ser humano. E, infelizmente, não. Todo ciclo de prosperidade leva a uma deturbação moral do ser humano. O ser humano, quanto mais ele tem, menos ele lembra de Deus e menos ele valoriza as relações. Entende? Ele valoriza mais o poder, mais o status, mais o egoísmo. É do meu jeito, eu quero assim. E isso parece que é contagioso. O influencer que faz sucesso é aquele que propaga mais isso, não é? E o resultado não é uma purificação das pessoas. Infelizmente, é uma perversão. E aí, sempre foi, é cíclico. Aí tem que vir uma intervenção para trazer uma purificação. A arrogância, eu digo que o único elemento que quebra o mal é o próprio mal, num ciclo natural, fora a intervenção de Deus, ok? E qual é o problema? É que o mal ele é tão egoísta que quando ele cresce, quem está dentro quer o poder. E aí ele vai. A única forma do mal normalmente, fora uma ação externa de Deus, é porque algum outro maligno tem interesse nele. Ele é substituído por alguém mais maligno ainda, vamos dizer assim. Então, e a mentira, a ilusão, o encantamento faz parte desse processo. Então, a sociedade que está lutando por direitos, ela só é direito de quem eles interessam. Não é direito de fato. Eles não estão preocupados com ação social, humana. Nada, tudo é uma mentira. E é uma ilusão. E as pessoas amam a ilusão. Desde o Jardim do Éden. Desde o Jardim do Éden, nós não amamos o pecado. Nós amamos a mentira, porque a verdade dói. A verdade nos confronta no espelho. E aí nós precisamos do Espírito Santo para ter essa coragem, para aceitar que nós somos pecadores, o nosso coração é enganoso, não é? Seja até por boa intenção, a gente o diabo já pega carona. Imagina nas más intenções. Então, maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço a sua força. Não é? E bendito o homem, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Ele é como árvore plantada junto aos ribeiros, que na estação certa dá os seus frutos. Então, quanto mais eu conheço o mundo, quanto mais eu conheço a economia, quanto mais eu entendo que o que é mais importante em tudo isso, mais eu valorizo. É o sangue de Jesus Cristo. Meu irmão, que bênção. Enquanto você fala aí, sabe o que eu estava pensando agora? Feliz de ter um homem como você na sua área, né? Que tem uma visão de reino e pode, no meio disso tudo, ser sal e luz. Que legal, que benção. Bom, o que você diria, né? Dado esse contexto todo, daria para a gente conversar aqui, ó, bastante, hein? Mas assim, o que você diria
Josias, você já tranquilizou meu coração, que eu estava preocupado com esse ano, com a economia, com as eleições. Ainda tô, né? Mas, assim, já é um lampejo de esperança para a gente ficar tranquilo, né? Continuar buscando o Senhor. É claro que a nossa confiança não está na economia, não está em partido político, não está nada, é no A Senhor. dificuldade, você quer saber qual que é a gente aceitar a vontade de Deus. O grande desafio do ser humano é aceitar a vontade de Deus. Por quê? Porque ela é boa, perfeita e agradável para quem obedece. Ela é boa, perfeita e agradável para quem aceita. Senão, ela vira ferrolho. Entende? E aí? Então, a, e aí, quando você tem promessas e você vê promessas e você acredita na palavra de Deus que diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, quando você entende que isso é uma realidade na sua vida, aí você passa a olhar para o mundo como ele é também. Se você consegue separar o que é ilusão, o que é realidade, o que de fato tem pessoas que estão iludidas, são boas, mas estão iludidas, né? Tem pessoas que são más, você começa a ver que existem mesmo pessoas más. Apesar de toda a dissimulação, eles são maus. Eles são servos de Satanás, né? Do inimigo. Então, agora, quando você aceita isso e entende que é só pela graça, para mim não vai fazer diferença, escuta. Se ele diz que tudo coopera para o meu bem, e que ele age, tudo que ele faz coopera para o meu bem, se houver perseguição, se houver falência. Então, eu não sou uma pessoa que, nesses 38 anos, só teve vitórias. Eu casei 3 vezes com a mesma mulher. Então, é uma história de errar e falar assim, Deus, mas eu estou aberto ainda para consertar. Entende? A gente quase faliu 3 vezes. Quando eu me converti, eu estava prestes a falir. E Deus é quem resgatou. Entende? Então, hoje eu tenho essa consciência porque eu tive muitas experiências com Deus. E ao invés de eu ficar olhando o copo cheio ou o copo vazio, eu enxergo o copo como ele é. A diferença é que eu vejo Deus nele. Tem coisas que o copo está cheio, eu me regozijo com Deus. Mas tem coisas que eu vejo que o copo está vazio, mas eu me regozijo com Deus do mesmo jeito. Porque eu sei que ele está agindo. Se ele está comigo e eu estou obedecendo a ele, estou procurando servi-lo com integridade, é certo que isso vai contribuir para o meu bem. E na pior das hipóteses, o que é que o mundo teme? O que é que o mundo acha que é a pior coisa que pode acontecer para um homem qualquer? A morte. Já está resolvido. Você sabe que isso mudou na minha vida. Porque eu passei por uma experiência, não de quase morte, mas eu tive um encontro em que Deus me fez ver isso. E ali mudou a minha vida. Por que mudou a minha vida? Porque o que poderia acontecer que para o mundo seria a pior coisa, que é a minha morte, é a minha grande recompensa. Se eu realmente me relaciono com Deus e creio na sua palavra, a morte para mim vai ser a glória. Não vai ter boleto mais para pagar, não vai ter gente para me encher o saco. Você tá entendendo? Não vou ter que me acordar todos os dias e ter que, nossa, eu tenho coisa para fazer, deixa eu me esforçar, deixa eu ser melhor, eu preciso agradar pessoas, eu preciso até para servir a Deus, até para cumprir o propósito. Eu tenho que me esforçar, entende? Nem tudo são flores. Mas, cara, então, viver morrer é lucro e viver é Cristo. Amém. O que você diria para empreendedores, né, que vão nos assistir? As pessoas estão preocupadas também com essa situação toda. Você é um homem que tem muita experiência na área dos negócios, enfim, né? O que você diria? Eu diria o seguinte: primeiro, faça a leitura de Deus. Leia Deus nas circunstâncias, nas pessoas onde você está inserido. Você ter ideias é muito bom, mas é importante você ler o contexto onde você está inserido, de quais são as oportunidades que Deus está te dando. Essa é uma leitura fora, mas faz uma leitura dentro. Como é que é? Eu escrevi um livro, 5 Passos para o Êxito de uma Empresa, e eu falo ali dos 5 Is da realização pessoal.
O primeiro é a identidade. Então, em Deus, você só prospera quando você entende quem você é em Deus. Por quê? Porque Deus te fez com um propósito específico. Se você não sabe qual é o teu propósito, você vai tateando. Vai tentar uma coisa, você vai tentar outra. Quando você já sabe qual é o propósito de Deus para sua vida, especialmente porque você vê que Ele colocou na sua mão talentos, Ele te deu talentos. Talentos são habilidades acima da média para fazer algo. E uma das coisas que é importante saber de talentos é que as pessoas desejam aquilo que você é ou aquilo que você faz. Então, isso é um talento. Quando você pensa no seu talento para negócio, é muito importante você pensar o que é que eu faço que as pessoas pagariam por isso. Então, você faz hoje os podcasts, Pode Congregar. Amém? Um dos fatores que você vai ver se isso é um talento real e ele é um empreendimento quando monetizar. Porque aquilo que você faz e que você não é monetizado pode ser sua missão, pode ser o propósito de Deus para sua vida, mas ele não é um empreendimento. Empreendimento é o teu talento é acima da média e as pessoas pagam por ele, normalmente acima da média. Então é algo que você faz que as pessoas reconhecem e pagam por isso. Então fique atento a isso e ao propósito. Por quê? Porque se você começar alguma coisa onde você tem talento, onde você percebe que Deus tem propósito, está na sua identidade, então você tem imaginação naquela área, você fica o tempo todo pensando naquilo, é uma coisa que te impulsiona, você não consegue, né? Se você tem iniciativa, então precisa ter iniciativa naquela área, né? Você vai ter que ter insistência. Por que tem que ter insistência? Porque eu gostaria que tudo fosse fácil. Aliás, eu me preocupo, porque as piores fases da minha vida foi quando deu tudo fácil. Dá tudo fácil é ótimo. Qual o problema? Ele me acomoda. E a pessoa acomodada, ela não toma cuidado. E aí o inimigo entra. Não só o inimigo. É natural que as condições sejam alteradas. Então você tem que ter insistência. E por último, você tem que ter integração. Se integre. Veja o que é necessário, tanto as pessoas quanto as ferramentas, não é? A gente fala que tem lá, pensa nos 4 P's de um negócio, que é produto, processos, pessoas, né? E promoção. O que você precisa? Precisa de um produto. Qual é o produto? Não é? Quais são os processos para garantir esse produto? Quais são as pessoas, tanto que compram quanto produzem, né? Ou fazem, ou participam desse processo, desse produto? E por último, como é que eu promovo isso? Preço, por exemplo, é um componente da promoção. Ponte. Antes, no marketing tradicional, falava de ponto, porque era importante você ter um ponto físico. Hoje não mais, hoje é ponte. Qual é a ponte? É no WhatsApp? A ponte é no iFood, é no Instagram. Por quê? Porque hoje as avenidas é física, mas existem avenidas muito maiores e mais baratas na internet, O digital. no digital. Que benção, meu irmão, que maravilha. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a África, sobre o Sudão, né? Você está engajado. Há quanto tempo já, Messias, que vocês têm esse trabalho lá? Eu recebi o chamado para o Sudão em 2011 ou 2010, não lembro agora exatamente, 2010 ou 2011. E aí, a partir dali, nós ajudamos na construção de um orfanato lá em Torit, hoje é Sudão do Sul. Depois o país dividiu, atacaram o orfanato, a gente ajudou a reconstruir, mas por último atacaram de novo. E aí um grupo de crianças chegou até a Juba, que é a capital do Sudão do Sul, onde um pastor amigo nosso encontrou essas crianças e informou: olha, estamos em guerra, mas tem 13 crianças aqui. Imediatamente eu e o Anésio viajamos para lá e
como é um país que estava em guerra, não tinha condição. Hoje já não está mais em guerra civil, o Sudão do Sul, mas ainda está violento porque tem uns grupos mercenários, né? Mas na época ele estava com a guerra civil, de fato. E aí o que aconteceu? Nós levamos essas crianças para um país vizinho, que é Uganda, colocamos eles numa escola internato, pagamos o ano todo para eles ficarem ali, e o pastor Martin, que fez esse processo, se mudou para lá, nós alugamos uma casa para ele perto das crianças, e ali começou um grupo, fim de semana na casa, a semana toda na escola, e eram 13 crianças, hoje são quase 60. Nós tivemos também uma parte desse grupo do orfanato foi para Kakuma Camp, lá no Quênia, né, em Kalobeyei, e a gente, assim que teve contato com Peter e Ezequiel, a gente assumimos também a responsabilidade por essas crianças, né? Lá não precisa de moradia, mas tem as escolas on-board, que é sistema internato, uma parte sim, uma parte mora com alguns familiares, porque é um campo de refugiados da ONU, então eles têm onde ficar, né? E tem uma ração, uma condição de sobrevivência, e a gente proporcionou principalmente escola e o apoio espiritual na igreja. Mas depois a MCM assumiu esse campo, e aí nós estamos focados hoje na Casa dos Pequenos do Sudão, onde nós começamos em dezembro de 2024, passamos o ano inteiro construindo, e inclusive com os negócios, né, com a venda de uma casa minha, dessa empresa em Uganda, que é a Macau, a gente conseguiu construir, então, um complexo para a gente receber 200 crianças, não é? Não é um orfanato, é um abrigo para refugiados. Então, do ponto de vista operacional, porque a gente continua mantendo as crianças nas escolas particulares, com clínicas particulares, e a casa é o lugar do fim de semana, do apoio espiritual, sendo o Martin e a Grace e os pastores como pais, né? E a gente faz esse trabalho e vamos inaugurar, vamos na expedição profética, sair dia 4 de fevereiro, e vamos, já está acabando o refeitório, desde o meio do ano passado, todo o complexo está pronto, fizemos com várias fontes de água, poço, água da rua, água da chuva, olha que está chovendo agora, fizemos fossa séptica, porque não tem tratamento de esgoto, então nós garantimos que até 220 pessoas, a fossa séptica sai água pura, né, do tratamento de esgoto, de tudo. E só falta agora, ficou, por último, uma adequação que a prefeitura local pediu, da cozinha. Hoje quem me ajuda muito nisso é o missionário Ricardo, que mora na Austrália, e ele teve um ministério importante em Timor-Leste, em Mianmar. E agora o Eduardo Truco, junto com o Ricardo, foram em dezembro para lá, para construir um fogão a lenha mineiro. O nosso típico fogão a lenha fez sucesso, já estão fazendo, os meninos aprenderam, já estão fazendo fora. Então a gente teve que adequar a cozinha e fizemos agora o prayer room, que seria um lugar que serve como refeitório, como sala de entretenimento e ao mesmo tempo de adoração. E aí nós estamos indo lá. Esse é o primeiro ministério que eu fui chamado em 2010. Antes de ir para o Sudão, a gente foi para Moçambique, nas expedições que o pastor Anésio faz, as conexões. Ele organiza a expedição inicialmente para uma ou duas igrejas, e de repente abre, e sempre vem gente nova. A própria Voz chegou aí, e aí tem o Lauriston e a Maria Rita, que são da Voz, estão indo comigo, com a gente agora na expedição profética. Já é acho que é a terceira vez que eles estão indo, né? Já foram outras vezes, são aliançados, amam os pequeninos, né?
E aí, em Moçambique, a gente foi também. E depois disso, Deus criou uma conexão. Eu comecei a mentorear um pastor de uma igreja, e essa igreja cresceu, e chama Igreja Messias, o Restaurador. Nós temos hoje 47 congregações, 47 locais de adoração, temos 47 pastores, né, em Moçambique e Malawi, e agora um em Zimbábue. E nós temos hoje lá 3 mil membros batizados, mais ou menos 6 mil pessoas participando dos cultos, e, e antes da expedição profética, eu vou passar por Moçambique para a gente batizar, ordenar um grupo de pastores da Igreja Messias do Restaurador. Vai ser a primeira ordenação da Igreja Messias do Restaurador. Meu irmão, que bênção. Deixa eu te falar uma coisa, nós vamos precisar marcar outro bate-papo. Só para falar só dos projetos de lá, porque é muita coisa, né? Sim. Ó, só para os irmãos entenderem, né, o contexto lá, né, você compartilhou que o Sudão estava em guerra, né? Dá para traçar assim uma linha do tempo, assim, só para quando que começou, qual que foi o contexto e tal, só para o pessoal saber. Bom, vamos lá. O Sudão, ele seria a terra da rainha de Sabá. Se a gente pegar, alguns estudiosos dizem que a rainha de Sabá é de um... O Sudão tem o Egito lá no mar Mediterrâneo, e descendo dele praticamente era o Sudão Grande, né? Praticamente a maior parte do Nilo, que nasce... Um Nilo nasce na Etiópia, né? E o outro nasce nas montanhas Núbias. Os dois se encontram em Khartoum. Parte dele do país, especialmente a parte sul, que é onde está o Sudão do Sul, é um clima tropical, e a partir dali já é equatorial e é desértico. Então, do Sudão, a maior parte do país é desértico, não é? Mas ainda é bem populacionado, como Khartoum, que fica na junção dos dois Nilos, então ele tem uma condição de população e tudo que depende das águas dos rios, que vai desaguar lá no mar Mediterrâneo, no Egito. Então, historicamente, é um país onde foi crescendo pelas conquistas árabes, por isso a maior parte tanto do Sudão quanto o Sudão do Sul, que depois foi separado, falam árabe, não é, como língua cultural, independente se é oficial ou não, é a língua do cotidiano, do comércio, que eles chamam a língua de comércio, onde tudo que precisa ser feito é o árabe. 2000 no início dos anos 2000, houve já uma guerra civil com a mesma parte que está hoje, que são as forças rápidas sudanesas. São grupos de radicais muçulmanos, onde eles atacam minorias e roubam os bens, tomam posse e escravizam principalmente mulheres como escravas sexuais. E essas forças rápidas foi o primeiro... a primeira coisa que me chama a atenção no Sudão é lá o genocídio de Darfur, onde mataram, a princípio, os números dão conta de 3 milhões de pessoas, né? Outros ataques na região de Nuba, as montanhas Núbias, e por conta da condição. Mas, enfim, em 2011 veio essa ideia de que o Sudão do Sul é cristão, não podia continuar sob o governo do Sudão, que é muçulmano. O Anésio, que conhece muito isso, o pastor Anésio, falou: isso é um engodo. Quem cair nessa, por quê? Alguém, sempre que há divisão na África, é porque alguém está buscando dinheiro. E dito e feito. Os ditos cristãos, o vice-presidente e o presidente, de etnias diferentes, um Dinka, o outro Nuer, historicamente são inimigos, pum.
explodiu uma guerra civil. Então, 2012 se separou o Sudão do Sul. O presidente e o vice-presidente, chamados cristãos, entraram em guerra, tanto a separação quanto a guerra civil financiada pelos chineses. E hoje houve uma trégua, não é? Mas o país ainda não está pacificado. Por quê? Porque falta tudo. A estrutura é mantida pela ONU no Sudão do Sul e é um país, além de gás natural e petróleo, rico naturalmente falando. Muito bem banhado por águas, por chuvas, boas extensões de terra para agricultura, assim como Uganda também. Mas ele é um país um pouco mais baixo, então ele tem uma condição fantástica. Mas com essa situação que é normal, os africanos de forma geral têm lá suas diferenças seculares, das etnias e tribos. E o que o branco faz? O colonizador, seja chinês, ou amarelo ou branco, ele só tira proveito disso. Ele empodera uma parte financiando para dividir, para conquistar. Então, nunca. Se tem um lugar onde Sun Tzu, a arte da guerra de Sun Tzu, faz muito sentido, é na África. Quando você está na África, você vê o quanto que você vê que parte, sim, os colonizadores tiveram culpa, mas não são só os colonizadores. São espíritos de violência, de vingança. Eles passam séculos, às vezes, tranquilos. E aí, de repente, tem uma oportunidade. Volta tudo aquilo. Aí você vê aqueles ataques extremamente violentos, fruto de uma coisa que essa geração nem sabe, mas foi transmitido e está no sangue, está no espírito, esses demônios agindo, e alguém sempre quer tirar proveito. Então, não é diferente nas outras áreas do mundo. Porque nas outras áreas do mundo, você trabalha com ilusões, a guerra é diferente. O problema lá é que é o nível mais raso, é da sobrevivência. E é a guerra mais violenta que existe. Então, é o desafio da África. Moçambique é um dos países, por incrível que pareça, achou que expulsou os portugueses, né? Fizeram um grande negócio para se tornar escravos dos chineses. Entende? É triste ver isso. E o nosso papel é pregar o evangelho que liberta. Liberta onde precisa, liberta na alma, liberta no espírito, porque independente da condição externa, a salvação é interna, ela está ali. A pessoa tem uma experiência com Deus, e foi a última pregação que eu fiz em Khartoum. Eu nem sabia que estourar a guerra no ano seguinte. Foi qual que é o melhor lugar do mundo? Você sabe qual que é o melhor lugar do mundo? Na presença do Senhor, O centro da da vontade vontade de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, pode ser na África, pode ser na China, você pode estar debaixo de uma perseguição extrema, ou você pode estar num reino de prazeres. Se você estiver no centro da vontade de Deus, é o melhor lugar. E é esse evangelho, é esse sangue. Na verdade, assim, Deus tem me trazido esse entendimento. A partir de dezembro, Deus vem me mostrando qual é a substância mais valiosa do universo. Tanto que em 1 Coríntios ele diz que o sangue de Jesus, que Deus ele não se atenta para coisas perecíveis, como ouro e prata, pelo precioso sangue de Jesus. Isso quer dizer o quê? Que o sangue de Jesus é a substância mais valiosa do universo. E ele é poderoso. E isso tem impactado a minha vida, porque eu tenho procurado sentir, ver e dar fluidez para esse sangue. Porque quando a gente fala dele, por ele e para ele, mas qual é o instrumento? O sangue. É o sangue que purifica, é o sangue que foi derramado na cruz. Se não fosse, não faria sentido. Jesus poderia ter morrido, porque a expiação só acontece mediante, Levítico diz isso, mediante o derramamento de sangue. Entende? Assim, por que Deus ama tanto família? Por causa do sangue. Entende?
E por que que era o sangue de Jesus que é precioso nesse nível? Porque é o próprio sangue da Trindade. Entende? Assim como família, a gente não consegue brigar porque é sangue. Homem e mulher, na relação, trocam sangue. O filho nasce, é o sangue. E eu vejo essa analogia nos dias atuais para a minha vida. E aí Deus falou para mim, como é que você mede um valor de um homem? Eu disse pelo que ele faz, pelo que ele conquista no reino de Deus. E ele disse para mim, não, eu, eu, eu valorizo o homem pelo quanto ele valoriza o sangue de Jesus. E eu valorizo o homem pelo quanto ele torna valioso, quanto ele torna valorizado o sangue de Jesus. E essa passou a ser minha meta. Então hoje, muitos anos eu passei no trabalho, sempre eu nunca deixei de me posicionar como cristão, como crente, como evangélico, como tal. Mas eu poderia ter sido mais ativo. Hoje eu já não consigo mais. Porque não faz sentido se eu não tornar o sangue de Jesus valorizado, pelo menos um pouco daquilo que ele é para mim. Então, a minha vida é porque corre nas minhas veias o sangue de Jesus. Não por acaso. E por que eu sei disso? Ele diz que nossa comunhão é memorizada, é lembrada pela Santa Ceia. E ele pega e diz, olha, tomai e bebei, porque esse é o meu sangue que é dado por vós. Então, o sangue da aliança está no vinho, no suco que eu tomo. Isso quer dizer que essa substância ela está além do sangue que foi derramado lá. O poder desse sangue está presente para qualquer um que queira tomar. E é incrível que quando a gente faz uso desse sangue, ele lava, ele purifica, ele fortalece, entende? Ele cura. E isso está me chamando muita atenção. Eu estou, assim, impactado e discernindo ainda o quanto que é maravilhoso, valioso, precioso, o quanto ele é poderoso, o sangue de Jesus. Estou quase um penteca. Sangue de Jesus tem poder. O que a gente achava que é evangeliquez, hoje para mim faz muito sentido. De fato, o sangue de Jesus tem poder, inclusive para lavar a humanidade. Amém. Que bênção, meu amigo, que maravilha, glória a Deus. É que a nossa vida, o que o Senhor pede de nós é renúncia, né, e tal, mas pra Aliás, gente esse é o fator importante. A gente precisa lembrar que lá no céu não são as suas conquistas que vão determinar o seu galardão. Nós somos reconhecidos em Deus não pelo que a gente conquista, mas por aquilo que a gente renuncia. Tanto que naquele dia vão chegar alguns e vão dizer: olha, eu salvei milhões, eu curei enfermos, fiz tudo que o senhor mandou. E ele diz: apartai-vos de mim. Por quê? Não te conheço, você não me conhece. Isso aí foi muito bom, foi eu que te usei, bobo. Isso aí foi o dom que eu te dei, mas não por você, porque você não valorizou o que eu te dei. Eu usei isso aí para salvar aquele pequenino. Pequenino veio através de você. Mas você já recebeu o seu galardão. Sua conquista é galardão terreno. Agora, aquilo que você renuncia é eterno. pra gente concluir aqui, Josias, eu ficaria aqui até mais tarde, Não, você tem compromisso. Mas ó, assim, primeiro assim, eu quero te agradecer, foi muito bom. Eu tô impactado, assim, pelo nosso papo, né, que bom. Foi melhor do que eu imaginava e do que Deus colocou no meu coração, né, para trazer uma perspectiva de mesa, assim, de comunhão e para conversar a respeito do nosso cenário. Nó, foi muito esclarecedor, né, para mim, tenho certeza que vai ser para os irmãos também. Fico feliz de conhecer, né, eu já tinha ouvido a respeito de você, mas nunca não me lembro de ter estado junto com você, mas fico feliz de ver um homem como você, no ramo que você tá, na área que você tá, e um homem que tem visão de reino e o coração que você tem. Fiquei muito interessado com relação à África, né, o meu coração é missionário, eu amo missões e
enfim, espero que a Todo gente propósito é feito com conexões. Conexões para dar, conexões para receber e conexões para dar e receber. Eu não desvalorizo nenhuma delas. amém, Toda conexão, quando você está no propósito de Deus, tem a ver com o seu propósito. amém, amém. Ó, amém. Eh, mas enfim, obrigado, né, mais uma Eu que vez, agradeço, cara. pela Vai. por esse tempo tão rico. Obrigado por você dividir, né, o que Deus derramou sobre a sua vida. Eh, eu queria depois eu vou colocar no vídeo, depois o site lá que eu dei uma Uhum. entrada, eu quero depois ver com calma lá, do projeto, De né, de vocês. Isso, pequenosdosudão.com. isso. Se eventualmente alguém, vê, assim, o podcast e quiser investir, abençoar, como que faz? Tem Só tudo entrar lá no no site? site ou no Instagram, Pequenino do Sudão também. Show de bola. Aí pode É o investir, mesmo. vai ter as formas de Olha, na ajudar. verdade é só feito dessa forma. Nós não somos uma ONG formal. Nós somos uma conexão de propósito. Então, se Deus, assim como Deus me chamou, e eu liguei na MCM, que eu recebi a revista, ele falou: mas quem cuida disso aí é em Ribeirão, você não conhece? Eu falei: não. Passou o telefone, fiz contato com a Nésio, aí nunca mais. Que benção. Aí mudou tudo. Então, é, quem de fato tem tocado esse ministério é o Espírito Santo. E a gente aprende que quando a palavra de Deus diz que Ele é o pai dos órfãos, não brinca com aquilo que Deus diz. Porque nós temos, os pequenos só têm Deus. Eles oram e chamam um cara aqui do outro lado do Brasil que não tem nada a ver. Mexe alguém lá de Israel que está no meio de uma luta e adota um pequenino. Então, o que eu vejo? A missionária lá no sertão. Quer dizer, já não ganha nada. Alta demanda e todos os mês compartilha um pouquinho, reparte o pão dela com um pequeno no Sudão. Fala se isso não é obra do Espírito Santo. Com certeza. Fala se isso é. Não temos nenhuma empresa, não temos nenhuma organização, é simplesmente pelas conexões. Pessoas que recebem um chamado, entende, querem conhecer e aí se apaixona. As trufinhas são terríveis. Elas. As trufonas também. Nós temos um desafio grande por isso. Nós estamos agora nesse momento de arrumar meios lá de apoiá-los na transição, porque uma parte já completou os estudos, né? Já estão voltando para o Sudão, já estão fazendo, e a gente quer apoiá-los. Mas isso é fruto do Espírito Santo. Ele é o pai dos órfãos, ele que cuida. Eles oram e toca a gente aqui, a gente do nada a gente vê, chama alguém na China, chama chinês, cara. Então eu falo, como é que pode? Pode, porque Deus não pode. Quem sou eu para limitar a ação de Deus? Isso só me gera um temor maior. De quando Deus fala, é bom obedecer. Ele sabe o que faz. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Para a gente concluir agora de fato, eu sempre peço para o convidado compartilhar um texto assim que marca a vida, bíblico, ou um que foi marcante na vida, ou um que tem permeado o coração nesses últimos tempos agora, né? Você Uhum, já compartilhou da ceia e tal, mas se você fica à vontade, se você quiser compartilhar algum texto, né, que de repente é uma uhum. âncora, sabe, assim, que vocês, bom, o texto bem, isso aqui sempre vem na cabeça, ou do tempo agora, e depois já se despeça aí, faça suas considerações finais. Convido o pessoal aí, eu quero convidar vocês, irmãos, a conhecer o projeto, tá? Lá da África, vou colocar o site aqui. Eu vi que tem um vídeo lá, institucional, Sim. vou colocar também, você vai assistir, tá? Então se envolva, deixa Deus falar com você, em nome de Jesus. Amém. O versículo é de que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Essa é uma chave e quando você complementa isso com a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós temos que saber que Deus não está aqui para nos agradar. Isso é muito importante a gente saber. Ele nos agrada, mas esse não é o objetivo. O objetivo é que a gente conheça mais Ele e confie nele e se entregue a Ele. Então, eu posso hoje ter uma rendição
como a maioria, como parte da minha vida eu passei servindo a Deus, então estou completando 30 anos de convertido. E boa parte dele, pelo menos 27 anos, eu estendi a mão, me rendi, mas aquela rendição, eu vou dar a volta por cima. Eu estou rendido hoje, mas você vai ver só, eu vou conseguir vencer. E não é muito o termo que Deus quer trazer para nós. Deus, ele precisa de que a gente esteja vazio para ele fazer. E a melhor sugestão que eu dou para qualquer pessoa, se renda de fato e de verdade. Eu nunca vi alguém que está rendido sentir dor. Só sente dor quem está ajoelhado, está ali rendido, mas por dentro não está rendido. Nunca vi morto sentir dor. Então, quando a dor está virando sofrimento, nós temos uma solução. Morre. Aceita. Será que é tão difícil aceitar a vontade de Deus, sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Passa pela mudança de mentalidade. Essa é a verdadeira transformação da nossa mente. Isso altera tudo. É incrível, altera prosperidade, porque você quer prosperar, mas é do seu jeito, é o que você quer, do jeito que você quer. E você faz como eu fiz 27 anos, 28 anos da minha vida. Eu tenho um propósito, Deus, eu tenho promessa, vem, me segue, entende? E aí Deus chega e fala: não é assim, deixa eu ir, amém? Ou deixa eu te empurrar, deixa que eu te empurro. Tissalak, em hebraico, é a palavra para prosperar, é ser empurrado por Deus. Então, a gente precisa aprender a aceitar Deus, deixar Deus ser Deus. O resumo básico é esse, gente, dá para a gente deixar Deus ser Deus, menos teologia e mais Deus, deixar de ser obediente na forma e ser obediente dentro, no conteúdo, dá para a gente morrer, dá para a gente, porque aí você se esvazia. E aí ele tem espaço para encher, aí ele tem espaço para fazer, mas a gente não, a gente está ali guerreando, né? A gente, eu deixo Deus, mas sou eu. Eu aprendi que não, que como quando eu vi a majestade, a formosura, a graça, a bondade, o amor, quando eu vejo o quanto ele já me perdoou e eu errando e ele não desistiu de mim, mas quando eu decidi obedecê-lo de fato, né? Me entregar, me render totalmente mesmo e deixar ele fazer a minha agenda, deixar ele fazer os meus negócios, os meus relacionamentos, né? Então, eu acho que é isso que eu gostaria de deixar, de que hoje, por incrível que pareça, quanto mais eu tenho coisas para fazer, o que eu mais quero é me entregar. O que eu mais quero é deixar ele fazer. Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E ele age em todas as coisas para o meu bem, porque ele sabe que eu o amo, eu tenho meus defeitos, mas eu o amo. E que eu sei que ele tem um propósito para mim, e eu estou procurando cumprir esse propósito, com as minhas falhas, com as minhas lutas, mas eu estou procurando cumprir esse propósito. E eu sei que não depende mais de mim. Quem vai fazer eu cumprir o propósito não sou eu, é pura graça dele. Amém e amém. E amém. Queridos, esse foi o Pode Congregar com Josias Messias, muito abençoado. Você que nos acompanhou até aqui, assistiu até aqui, chegou aqui, glória a Deus, tenho certeza que você foi muito abençoado. Eu vou colocar as redes sociais do Messias aqui, do Josias. Segue ele lá, acompanha ele, confere o projeto do Sudão, em nome de Jesus, e deixa essas palavras, né, que Deus trouxe aqui. Quanta coisa boa, quanta coisa rica, verdade, que dissipa toda mentira, toda ilusão. Deixa isso permear seu coração, deixa Deus te realinhar. Não, faça com que isso seja só mais informação que você está consumindo, mas, tudo isso aqui
ou uma parcela pequena que seja, daquilo que Deus mais chamou sua atenção, mais ardeu seu coração, que transforme isso em uma convicção, em nome de Jesus, e fique seguro nele. Se renda a ele, como o Josias disse, e ande com o Senhor, para você viver a boa, perfeita e agradável vontade dele, tá bom? Obrigado por nos acompanhar até aqui, um beijo para você, para sua casa, Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus. E obrigado mais uma vez, viu, Josias? Obrigado, um privilégio mesmo, muito grato a Deus pela sua vida, que Deus continue te abençoando, te guiando, dê saúde, para que Amém. você continue cumprindo o propósito que ele tem, no Uhum. centro da vontade dele, e no que nós aqui, o Pode Congregar, puder de alguma forma servir de plataforma para divulgar, ajudar, conte com a gente aqui. Amém. O reino é feito de amigos, né? Conexões. Conexões. Então, conte com a gente, tá? E eu Amém. queria concluir, você Amém. orando por mim, orando pelos nossos irmãos que chegaram até aqui, em nome de Jesus, Amém. por favor. E, ó, antes de tudo, eu que agradeço. É uma oportunidade. Deus não, como eu digo, não é Ele que faz a minha agenda, né? E, e fico feliz de poder compartilhar. Você dá esse espaço para essa experiência que a gente tem tido, não é? Então, é, eu que agradeço. E amém. Bora orar. Amém, Senhor Deus. Eu quero te agradecer por esse momento, por essa oportunidade de conhecer o Maicon, de ver esse trabalho que está sendo desenvolvido no Pode Congregar. Meu Deus, eu sei que há tempo para cada coisa debaixo desse céu, para cumprir o teu propósito. E eu entendo claramente que o Senhor está direcionando, Deus, a vida, a família dele, reajustando destino, Pai, criando conexões e estabelecendo circunstâncias, Deus, para aquilo que, para o próximo passo, Deus. E eu te louvo e te bendigo porque ele tem sido esse instrumento que não descansa, Deus, de não fazer a tua vontade. E buscando fazer a tua vontade, está abençoando. Abençoando minha vida, abençoando de todos aqueles que têm oportunidade de receber, seja do podcast, das ministrações, seja também, Senhor, do trabalho que eles já exercem, Senhor. Muito obrigado. Eu peço que o Senhor, nesses dias, de fato, abra o mar, Senhor, que o Senhor comece, de fato, a, a criar barreiras naquilo que precisa ser rompido para que o teu propósito se cumpra na vida, no ministério dele e da família, em nome de Jesus. Amém. E que eles possam caminhar de forma segura e tranquila, sabendo que em todo o tempo o Senhor esteve e vai continuar com eles, em nome de Jesus. Eu oro também por aqueles que estão nos ouvindo. Meu Deus, o que eu peço? Que a tua palavra seja viva e eficaz. Que a tua palavra seja viva e eficaz. Que assim como eu tenho sido impactado pela sua palavra e redirecionando a minha mentalidade, e redirecionando as minhas atividades, redirecionando o meu comportamento, Deus. Eu peço que o Senhor faça o mesmo. Espírito Santo, age, Deus. Não deixa, se a pessoa, Deus, está passando por uma dor, seja física ou seja emocional. Meu Deus, mostra que o Senhor é o Deus que cura e que liberta, que a palavra que o Senhor diz que é sara e cura, que seja cura física, mas seja terapia, que é o grego, que é a cura, que é sarar também a alma e o espírito. Amém. Que o Senhor, Deus, direcione a pessoa para obedecer a tua palavra, para aceitar a sua palavra, aceitar o passado, aceitar tudo que aconteceu, tudo que foi muito bom e não ter mais saudade. E tudo aquilo que fere, que frustra, que frustrou, tudo aquilo que permeou a visão, onde a pessoa não consegue mais ver a quem está nos ouvindo, nos assistindo, a pessoa não consegue enxergar o copo cheio, ela não consegue mais ver de fato oportunidades, porque ela às vezes faz isso e se frustra cada vez mais. Meu Deus, o que eu te peço? Que o sangue de Jesus, o precioso sangue de Jesus, seja derramado nos olhos, seja derramado no coração.
essa substância valiosa e poderosa, trazendo cura. Cura no olhar, cura na percepção, cura nos sentidos, que sendo curada, ela possa receber a tua palavra como semente poderosa. E a tua palavra vai gerar de novo entusiasmo, vai trazer estratégia, direção, vai restabelecer o teu domínio, o teu comando sobre a vida dessa pessoa. E ela vai saber separar que dor não é sofrimento e que ela tem opção. Em ti estão todas as promessas. No sangue de Jesus, as promessas são infinitas e sempre é tempo de recomeçar. E que Amém. ainda esteja com todas as razões e as circunstâncias contrárias, mas que o Senhor tenha uma nova vida, que o teu sangue venha libertá-la, Deus, em nome de Jesus, e que ela entre num ciclo novo de intimidade contigo, de ouvir a tua voz, de entender, de conversar contigo, e dessa forma sendo direcionada a cumprir, a viver, experimentar o teu propósito, sabendo que a tua vontade é boa, perfeita e agradável para aqueles que ouvem e obedecem, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Eu que Deus agradeço. abençoe. Obrigado, Amém. irmãos. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Até a semana que vem. Obrigado, amém.